Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Smile Talks, o seu podcast que conecta corpo, mente e espírito. Eu sou a Camila Smile e hoje nós receberemos a presença ilustre dela, que é a Soberana. Pois é, vou explicar para vocês. Ela é conhecida como a Soberana, ela é influenciadora e mentora de desenvolvimento pessoal feminino. Ela é especialista em relacionamento, conquistas e reconquistas. Ela tem milhões, mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ela inspira mulheres a desenvolverem autoestima, prosperidade e produtividade. Seu trabalho foca em ajudar nós, mulheres, a compreendermos a nossa força nos relacionamentos e resgatar a nossa confiança, além de atrair relacionamentos e conexões saudáveis e genuínas. Seja muito bem-vinda, Letícia Pinheiro! Olá, Camila, maravilhosa. Gente, uma mulher dessa, eu tô assim, olhando pra beleza dela e pro estilo dela. Camila, muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada a você. Feliz. Demorou, mas a gente conseguiu, a gente né? Conseguiu. Não, e podcast maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, viu, Camila? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Vai ser muito produtivo hoje. Muito obrigada por compartilhar os teus valores especiais aqui com a gente. E para começar, eu já vou fazer aquela pergunta que com certeza todo mundo quer saber. O que significa ser a soberana e como esse conceito pode transformar a vida de nós mulheres? Ai, maravilha! Vocês já ouviram falar, inclusive você, Camila, já ouviu falar em arquétipo? Já ouvi falar, mas eu não conheço muito a fundo. Arquétipo é uma representação de algo que a gente pode utilizar ao nosso favor ali para trazer a energia daquilo. Por exemplo, tem o arquétipo da rainha, você, Camila, pode ser um arquétipo, alguém pode usar o arquétipo da Camila para trazer a energia da confiança da Camila ao nosso favor. Arquétipo é tudo que você pode ver. Existem várias representações. Inclusive, a soberana também é um arquétipo, assim como a sereia, assim como a Cleópatra, assim como a princesa. Existem vários e vários arquétipos. E o arquétipo da soberana é um arquétipo que eu decidi trazer para o meu perfil, para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, porque eu sabia que trazendo um arquétipo específico e trazendo a energia desse arquétipo, a gente pode ativar todo mundo num só coletivo, assim como outros e outros arquétipos que são ativados. E eu vejo muitas seguidoras minhas que chegam comigo falando do arquétipo da Cleópatra, e eu trouxe esse arquétipo da soberana porque é um arquétipo que você não precisa, por exemplo, se sexualizar tanto, assim como o arquétipo da Cleópatra, ao ponto de você não querer mais uma pessoa só, e o arquétipo da Cleópatra é um pouco perigoso por isso, sabe? Principalmente uma pessoa que está num relacionamento e ativa o arquétipo, e começa ali a olhar para outras pessoas, isso que acontece com muita frequência. Agora, o arquétipo da soberana é um arquétipo de uma rainha, de uma deusa, que quando você ativa, eu sou uma soberana, você se sente poderosa, confiante, rainha e merecedora de um amor verdadeiro. É um arquétipo muito profundo, Camila, que eu sou muito, muito grata e que me ajudou muito a chegar onde eu tô hoje. Uma soberana de sucesso. Ai, que maravilhosa, adorei. Mas me diz, eu vou fugir um pouco da nossa próxima pergunta, porque eu quero entender como que a gente consegue analisar um arquétipo? O arquétipo ele já existe e a gente encaixa na nossa personalidade, ou nós já temos um arquétipo e a gente trabalha o arquétipo que a gente carrega? Como é que é? A gente já tem um arquétipo através da nossa personalidade. Cada um de nós temos um arquétipo que podemos descobrir e trabalhar, mas é claro que a gente pode escolher um arquétipo e trazer a energia desse arquétipo ao nosso favor e viver como esse arquétipo. Por exemplo, já vi muita gente ativando o arquétipo da águia. Quando a gente olha para a águia, o que a gente imagina, né? Uma ave maravilhosa, caçadora, que tem visão ilimitada praticamente, né? Então é um bicho assim que você olha e você pensa, caramba, que poder, ele está acima, no topo da cadeia alimentar. Não é mesmo? Então, você ativa o arquétipo da águia, você começa a agir como, Camila? Uma mulher completamente ilimitada, uma mulher livre, uma mulher que pensa, que tem visão de futuro, entende? Então, você ativa esse arquétipo, automaticamente você começa a prosperar muito na vida, se vê como uma líder. E eu já ativei o arquétipo da águia e me ajudou muito também, é maravilhoso. Você tem algum arquétipo que você ativa? Então, eu já fiz uma leitura, por isso que eu te fiz essa pergunta, eu já fiz uma leitura dos arquétipos que eu tenho,
Mas eu não me recordo muito bem, porque eu não fui a fundo, mas eu lembro que tinham 3 ou 4 arquétipos que se encaixavam na minha personalidade, mas eu só descobri mesmo por curiosidade, foi algo que eu fiz uma leitura, mas eu não me aprofundei. E agora, ouvindo você falar, eu fico pensando, e eu quero que você tire essa dúvida. Você trabalha, então, com energia, com a Isso, frequência, adoro esse com a assunto. profetização daquilo que a Eu gente crê. Como adoro. que é esse trabalho para trazer, né, um arquétipo para a nossa realidade? Eu gosto de trabalhar a mentalidade. Uma coisa que eu falo muito para as minhas seguidoras, alunas, que elas acham que a soberana é só relacionado a relacionamento, conquistar um homem e tal, é muito mais profundo que isso. Eu falo de posicionamento. Então, quando a gente pensa no arquétipo, quando a gente pensa numa mentalidade, quando a gente pensa em prosperidade, a gente pensa num conjunto de coisas que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Entende? Não adianta só eu querer ativar um arquétipo e achar que o arquétipo vai mudar tudo e é só isso sem eu fazer nada e ficar deitadinha esperando que as coisas venham até mim. Não é Perfeito. não, Camila? A gente precisa o quê? Trabalhar, ir atrás, fazer o que precisa ser feito, se posicionar como uma mulher de alto valor para ter aquilo que realmente a gente quer. Porque eu acredito que você já tem uma noção, né, de frequência, de energia, e você sabe que a gente atrai aquilo que é semelhante a nós. Então, a nossa energia vai vibrar naquilo que é semelhante a nós e a gente vai se conectar com aquilo que é semelhante a nós e a gente vai atrair. Então, se eu estou num arquétipo, vibrando num arquétipo completamente inferior, um arquétipo tímido, de timidez, eu sou uma mulher tímida, se você afirma tudo isso e pega esse arquétipo de coitadinha, de tímida, de ai, tudo dá errado para mim, você vai atrair aquilo que está semelhante, na mesma frequência. Então aquilo vai vir até você. Então às vezes as mulheres se perguntam sempre, tipo, ai, eu me considero tímida, mas eu sempre passo vergonha quando eu vou conversar com alguém. Eu sempre acabo estragando tudo quando eu vou apresentar em público. Por quê? Você está nesse arquétipo de mulher tímida. Você pegou essa identidade para si mesma, Tomou tomou posse. posse e agora sai dizendo por aí que você é uma mulher tímida. Entende? Perfeito. Então, arquétipo não é só você ativar o arquétipo da deusa, da soberana, da Cleópatra. É sobre você ter aquilo, a personalidade, a identidade, entender que você pode sim se tornar uma mulher mais confiante, mais poderosa, aquela mulher dos sonhos que todo mundo deseja se tornar. Adoro! Eu já quero saber o que eu faço com o meu Você arquétipo, já porque eu é quero uma ser essa soberana. poderosa aí, essa soberana. Vamos lá. Eu vejo então que um dos teus trabalhos, dos pontos fortes do teu trabalho é fazer a recuperação da autoestima da mulher. Com Qual que é certeza. o primeiro passo Primeiro para fazer passo. com que a mulher se torne mais confiante, não só para com ela mesma, para com o espelho, Com mas certeza. também para com os relacionamentos? Interessante, gostei bastante dessa pergunta, Camila. Primeiro passo para você se tornar uma mulher confiante, eu falo primeiro que é querer. Porque se você tá nessa identidade de mulher tímida, de mulher insegura, de mulher com medo, mas se apega nisso, você não, de forma alguma vai se transformar em outra mulher, em outra versão. O que acontece muito, que eu vejo muito nas pessoas, na maioria das pessoas que eu acompanho, mentoradas e etc., às vezes é esse apego emocional, achando que aquilo faz parte da sua personalidade, que aquilo é você. Então eu sou tímida, eu sou insegura, as coisas dão errado pra mim, e é isso, a minha vida é isso, esse é o destino. Deus colocou isso como destino pra minha vida. Não, Deus quer abundância na sua vida, querida. Deus quer que você prospere, quer que você se torne a sua melhor versão. Então, o primeiro passo é querer e ir atrás dessa confiança. E a confiança, Camila, é algo que é construído. Pensa comigo. Vamos pensar num relacionamento. Eu tô conversando, conhecendo um rapazinho, um cara maravilhoso e tal, isso e aquilo, que diz várias coisas maravilhosas pra mim. Primeira semana tá dizendo que vai marcar, vai me levar para um restaurante chiquérrimo, maravilhoso. Beleza, chegou no dia, disse lá o dia, a data, me arrumei. Chegou no dia, desmarcou comigo. O cara desmarcou, disse que o pneu do meu carro furou e não vai dar pra gente hoje, vamos marcar pra amanhã. Beleza, a gente marca pra amanhã, a gente marcou pro dia seguinte, me arrumei, bonitona. Ok, eu já tô ali, começando a construir a confiança, através das atitudes que ele tá dando pra mim. Desmarcou? Ok, tudo bem, vou entender, vamos para outro dia. O outro dia marcou, mas desmarcou de novo. Não pôde vir. Pronto. Não veio me buscar. Mulherada Mas já bala. aí já começa a ficar, né? Começa a ficar com medo, assim, como assim? Desmarcou mais uma vez? Vamos marcar para amanhã de novo. Marcou para outro dia, não foi. Você vai continuar confiando nesse rapaz?
nesse cara que você está conversando, que você está conhecendo, uma pessoa que está querendo conquistar a tua confiança? Você não vai conseguir. Agora pensa só comigo, Camila, como é que eu vou confiar em mim mesma se eu sempre estou dizendo que eu vou mudar, que eu vou começar academia, que eu vou começar dieta, que eu vou melhorar em mim mesma, que eu vou começar a trabalhar, que eu vou começar aquele emprego dos sonhos, que eu vou começar a fazer tudo que eu quero fazer para me tornar a minha melhor versão, mas eu nunca começo, porque quando chega no dia a dia para academia, eu falo que eu estou com preguiça, não vai dar porque, a culpa é do meu trabalho, que eu cheguei muito cansado, que eu estou muito cansado, e desmarco comigo mesma. Você não vai ter confiança de jeito nenhum. Quanto você continuar desmarcando os seus compromissos consigo, com a sua versão, com quem você quer ser, mais ela fica longe de você e mais você tende a duvidar de si mesma. Porque imagina que aqui dentro de você tem um segundo eu, que está só te observando, Cami. Esse segundo eu tá vendo, será que vale a pena confiar na Letícia? Será que vale a pena confiar na Camila? Ela tá aqui. Quando você vai desmarcando o compromisso, mentindo para si mesma, falando para si mesma coisas horríveis, dizendo que você é um lixo, que você é isso, que você é aquilo, mais você vai acreditando naquilo e mais esse eu aqui vai percebendo que não vale a pena você confiar em si mesmo. E aí vem a dúvida, e aí vem o momento que aparece uma oportunidade e você não abraça essa oportunidade. Às vezes um relacionamento incrível, e você não abraça esse relacionamento incrível porque você está tão acostumado em entrar em relacionamentos frustrados, que aquele relacionamento incrível é desconhecido e te dá tanta ansiedade que você mesma sabota. E aí você fica naquele ciclo de relacionamentos conturbados, relacionamentos que te tratam mal, relacionamentos onde um homem não faz nada para você. Então a confiança começa a partir do momento que você trata a si Sim. mesma como uma mulher de alto valor, como diamante. Começa a partir daí. Assim, eu fiquei encantada com essa definição, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguém trazendo uma reflexão no sentido de você vai receber aquilo que você primeiro se entrega. É uma visão muito sábia, no sentido de se eu sempre desmarco as coisas comigo, eu vou atrair pessoas que vão desmarcar comigo. Exato. Eu acho que a gente não está acostumada a olhar dessa forma. A gente se olha como vítima. Poxa, o cara desmarcou, mas eu não sou boa o suficiente. Onde eu errei? Ah, tudo bem. Mas a gente nunca olha para esse lado. Mas será que ele tá desmarcando comigo porque eu também não tenho compromisso com nada? Ela pegou insight. Eu amei maravilhosa. Essa Mas é exatamente leitura. Isso. Perfeito. Camila, o mais engraçado é que são poucas pessoas que aceitam isso. Porque isso é uma realidade, uma verdade, que são poucas pessoas que aceitam. Por quê? Porque elas gostam de ficar naquele lugarzinho confortável. Desconfortável de que a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é de fulano, não. A responsabilidade é minha. Ok, pode ser que a culpa não seja minha desse acontecimento aqui, mas a responsabilidade é minha de continuar aqui ou de sair disso. Eu sempre falo, Lê, que... Eu não sei se você já leu, é um livrinho bem pequenininho do Paulo Vieira, que chama Autorresponsabilidade. Não, Ele é pequenininho, assim, preto, com a capa dourada, preto e dourado. Já vou até anotar para depois. Anote, é um livro super rápido e muito profundo. E lá ele diz que nós somos responsáveis por 50% de tudo o que nos acontece. 50%. Um bandido foi lá e te roubou, te deu um tiro. Se você não tivesse naquele momento, ali, naquele exato lugar, você não teria tomado aquele tiro ou teria sido assaltado. Então, quem levou teu corpo para lá? Exato. 50% da responsabilidade é tua. Isso. É tua. E a gente, muitas vezes, principalmente quando aumenta o problema, a gente tem essa mania de achar, puxa, quando é algo muito ruim, como um roubo, um acidente, puxa, mas o cara não olhou o carro, ele não olhou pelo retrovisor. Meu amor, mas você estava ali. Você também é responsável por isso. Foi através das suas escolhas. É libertador quando você entende que você é responsável por 50% de tudo que acontece na sua vida. É libertador, só que todo mundo não. A maioria das pessoas que olham para essa narrativa ficam com aquele pensamento de todas essas coisas ruins aconteceram comigo, então a culpa é minha, a responsabilidade é minha, então eu vou ficar aqui me culpando. Não sei se você já ouviu falar, tem um estudo que foi feito por Hawkins, que é de mecânica quântica. É um estudo bem interessante, física quântica, perdão.
E esse estudo tem uma pirâmide onde diz todas as frequências. Depois vocês Sim, precisam eu já lá, vi. frequência A pirâmide de Isso, Hawkins. de Hawkins, isso. E você pode analisar que bem assim, Na na base. base da pirâmide, tá lá a culpa, a vergonha, que são as emoções mais densas que a gente pode ter. Se você tá nessa fase onde você tá sempre se culpando, sempre sentindo vergonha de si mesma, Se pode ter- vitimizando. se vitimizando, você vai atrair tudo aquilo que está vibrando nessa mesma frequência. Ou seja, mais motivo para ter culpa, mais motivo para sentir vergonha, mais motivo para ter realmente medo da vida, medo de quem você é, medo de começar coisas novas porque você está vibrando ali. Essa pirâmide, ela vai mostrando, no caso, não é assim, no caso, ela vai mostrando que quanto mais você for melhorando a sua frequência de hertz, mais a sua energia, mais você vai chegando lá na iluminação, mais perto da iluminação, na aceitação, na felicidade. E na consciência. Na consciência, isso. E mais você vai atrair aquilo que está vibrando nessa frequência que você está emanando. Então, por exemplo, se eu estou aqui nesse podcast hoje é porque eu estou vibrando na frequência do podcast, na sua frequência. Aliás, você está vibrando Lana. já tem meses, que já era pra gente ter marcado esse podcast há muito tempo. Eu adoro o assunto de despertar da consciência. Eu sou apaixonada. E é uma coisa que eu sempre gosto de trazer no meu perfil, porque não adianta a gente querer se tornar confiante, feliz com a vida sem essa conexão espiritual, sem essa conexão com Deus, entende? Porque foi Deus que criou tudo isso. A gente está aqui por conta dele, entende? Então a mulher, ela precisa de uma conexão espiritual para se tornar mais leve na vida e começar a se conectar com a sua própria essência. E cada pessoa tem o seu modo, o seu jeito de se conectar. Existem várias e várias religiões que vão trazendo, por isso que eu não gosto de julgar, sabe? Tanto a religião não pode, essa aqui não pode, porque cada um tá usando aquilo que pode, aquilo que tem acesso para se conectar com Deus, com a sua própria essência. Isso é muito legal, porque eu realmente analisando e vendo todo esse trabalho, esse projeto que eu trago, já tem 2 anos já que tem a Soberana e que a gente começou esse projeto, e que eu venho percebendo que não adianta a gente querer prosperar na vida sem a nossa espiritualidade. Não tem como você crescer, porque tudo tem a ver a espiritualidade. Tudo é energia, tudo é frequência, tudo é aquilo que você emana e aquilo que você atrai. É consciência e crença. Crença. A gente recebeu o Gustavo, que você conhece. Conhece o Gustavo Galhardo? Conheço. A gente recebeu ele aqui e eu falei para ele uma coisa que eu vou repetir para você, porque cabe no mesmo tema. Eu acho que a gente realmente avança no crescer interno, na consciência, no autoconhecimento, quando a gente entende quem nós somos em Deus. Quando a gente entende que o nosso RG, ele não é composto por números, ele é composto por estrelas. Exato. A nossa identidade aqui na Terra é a nossa segunda identidade. É uma identidade que finda, que acaba. Mas a nossa real identidade, que sustenta esta identidade, ela é eterna. Então, quando você entende, quando você descobre quem você é em Deus, de quem você é herdeiro, quais são as suas heranças por direito, e quem conduz o seu respirar e o seu caminhar, nada mais te abala, porque você toma posse de uma armadura poderosa que é imortal e impossível de ser destruída, e aí você caminha nessa terra com muito mais confiança e com muito mais certeza de quem você é e para que você veio. Lindo, lindo, Cami, é exatamente não assim. É? E recentemente, porque assim, a gente vai despertando várias vezes. Quando eu falo despertar, muita gente não entende, é quando você realmente abre os olhos para o que de fato é a vida. Porque você sabe que a vida não é só você trabalhar, receber, pagar conta e só isso. E brigar e conversar. Aquela mesma rotininha sempre. Aquela mesma rotina sempre. A vida não é só isso. Isso tudo é uma ilusão. Se você parar para analisar, a vida é muito mais profunda que isso. A vida tem propósito. A vida tem realmente um motivo pelo qual você está aqui. Que é experienciar, viver a experiência. Entender que você é uma consciência num corpo que é emprestado aqui do físico. Entender que você é essa consciência e que você está aqui para viver experiências. E que você atrai experiências e entra nas experiências através das suas decisões, é libertador, porque você tem essa chance, essa oportunidade de mudar a experiência que você está vivendo agora.
Então, se Cami, hoje você está vivendo uma vida onde você olha ao seu redor, as circunstâncias, e você vê um caos. Você olha e vê, cara, não é isso que eu queria para minha vida. Não é isso que eu gostaria de estar vivendo. Mas quando você entende que é só uma consciência vivendo a experiência nesse corpo emprestado, você ativa a sua confiança de filha de Deus, como você é filha de Deus, entende que você tem o poder de manifestar a realidade que você quer, a realidade dos seus sonhos. Então, independente dessa circunstância que eu tô vendo aqui, olhar para isso aqui e pensar, isso não é bom para mim, mas eu tenho a capacidade de mudar essa realidade, porque daqui uma semana eu posso estar vivendo uma realidade completamente diferente, daqui um mês, completamente diferente, daqui um ano, completamente diferente. Você vive a vida com mais confiança e com menos ansiedade. Então eu falo, a espiritualidade te ajuda em muitas coisas, muitas coisas. No meu caso, me ajudou muito na minha ansiedade. Eu tinha muito problema de ansiedade, Cami. Eu era aquela pessoa que tava toda hora tendo crise de pânico, medo do futuro, medo do futuro. Sofrendo porque ainda não aconteceu. Né? Sofrendo por antecipação, exatamente. E eu era assim, porque eu duvidava de mim, eu não sabia nem quem eu era. Eu também era. Você era, só o Senhor pode curar isso na gente, a cura. confiança em Deus. Exato. Querendo ou não, eu acho que todo mundo é um pouco, eu acho que a gente vive num mundo tão cheio de informação, Exato. Tão caótico com relação ao tempo. Hoje o nosso tempo é escasso. Hoje o nosso tempo é o que mais vale na nossa vida. Exato. Então, se a gente não administra bem os nossos pensamentos diante do tempo, a gente enlouquece. E a ansiedade é não saber descansar em Deus, no meu ponto de vista. Concordo. Porque quando você capta essa identidade, quando você toma posse mesmo e anda segurando na mão do Eterno, você não tem medo do que pode acontecer. Exato. Eu já vivi situações de dormir de um jeito e nem 8 horas depois tudo já mudou. Foi eu dormir e acordar e Deus fez uma transformação que eu achava impossível de ser feita. Que estava longe da tua realidade. Mas aí o que eu vejo? Eu vejo que realmente é isso, é a frequência que você entra. Porque quando a gente é desconfiado ou medroso, Lê, a gente fica. Por mais que a gente não verbalize, a gente fica na nossa cabeça, mas vai dar certo? Mas será que vai dar certo? Mas e se não der certo? Isso já é uma energia que bloqueia o que Deus quer fazer fluir. Porque se você parar pra pensar, já deu certo porque Deus tá na frente de tudo, acabou, vai dar certo. Acabou. É a gente que acaba impedindo, né? Exato, Cami. E entender que também tudo aquilo que você foca expande. Perfeito. Já parou para prestar atenção que quando você está pesquisando uma roupa específica, essa roupa dessa mesma marca que você pesquisou começa a aparecer vários anúncios várias vezes, várias coisas, então às vezes as pessoas falam, mas é algoritmo. Tá, mas pensa num carro. Você Meu carro vermelho, a história do carro vermelho. Exato. Já aconteceu de eu pesquisar um Corolla vermelho, eu pensar assim, eu vou manifestar hoje um Corolla vermelho que faz muito tempo que eu não vejo e do nada, depois de 5 minutos, ele apareceu. Você sabia que eu comprei todos os meus carros assim? Imaginando, todos manifestando. Todos os meus carros eu comprei assim. Lindíssima, eu lembro que eu queria comprar um Uninho na época. Era um Uninho novo. E aí eu vi, ele era marrom. Lembra quando lançou o modelo dos Unos novos? E aí aquelas cores diferentes? Eu queria comprar um marrom. Que era coloridinho, né? E eu queria comprar um marronzinho. E aí eu vou comprar dessa cor e eu vou saber que é o meu quando eu ver ele com calha de chuva. Porque eu não uso nenhum vidro sem calha de chuva, que eu gosto de andar com o vidro aberto. E foi assim que eu comprei o meu Fit, foi assim que eu comprei o meu Uno, foi assim que eu comprei o meu Clio. Eu colocava na minha cabeça a cor e um detalhe que eu queria nele. Isso sem saber ou você já sabia dessa... Não, eu não sabia. Era muito eu acho que inconsciente. Eu acho que, Lê, todo mundo tem um chamado. Todos somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem esse chamado dentro da gente e cabe a gente ouvir. Com o passar do tempo, se você não dá atenção para isso muito cedo, o tempo vai passando e você vai ficando para trás. E eu sempre, desde pequenininha, eu sou filha de muçulmano e pai ateu. E eu sou cristã. Então, com 11 anos, eu fui fazer meu primeiro retiro espiritual. Meu pai falava, gente, que essa menina é louca. Falava, minha mãe, onde ela aprendeu isso? Conectada. É a nossa essência. Hoje eu vejo que é a minha essência. Porque em contrapartida, eu fui conhecer Jesus com 28. Demorou 28. Muito para eu conhecer Jesus. Primeiro que 28? Como assim, gente? Eu tenho 42, amor. Palmas pros meus 42 anos, Miranda. Assim? Não, e eu ia lançar uns 26 pra você.
Não, ela 28. Como assim você não tem 26 anos? Palmas pra essa jovem senhora, Miranda. Chocada, mulher, meu Deus. Então eu demorei igualzinho. muito para conhecer Jesus, mas ele já estava ali. Então cabia muito, cabe a gente insistir e procurar. Ele sempre esteve com a gente. Ele sempre está ali. Ele Agora sempre você está. precisa permitir que ele entre na sua Exato. vida. E aí demorou. Então eu acho, olhando para essa história, do primeiro momento que eu botei meu pé na fé, que eu tinha 11 anos, até os meus 28, foram 17 anos, um tempão. Perdida? Não perdida, mas buscando Ah, encontrar a buscando, verdade. A verdade estava buscando. ali, eu só precisava trabalhar. Olhar pra dentro. Mas por falar em olhar pra dentro, eu ouvi um barulhinho. Você tá com fome? Eu? A barriga, eu acho que a barriga dela fez barulho, não fez barulho? Vocês ouviram? Ouviram! Eu não. Ó, vira aí, por favor, e pega, vê se consegue alcançar. Pega essa comidinha aí, você consegue alcançar? Consigo Upa, vamos ver. derrubar a convidada. Pega só um saquinho, só um Deixa eu saquinho. ver se eu consigo levantar. Vai, aqui. levanta, Pronto. pega. Ó Pegar lá, aqui, acho deixamos a comidinha longe da convidada, Ah, ela melhor teve que pegar levantar. o Tem que saquinho. trabalhar aqui também, tá vendo? Ai, gente, eu já gostei, já tô me sentindo em casa. Vamos lá, agora a gente vai falar de cúrcuma, o patrocinador mais gostoso desse Brasil. Eu ouvi a barriguinha dela roncando, sim, que é horário do Eu almoço. tentando disfarçar. Você não almoçou, né? Eu tentando disfarçar. Não almoçou. Bom, ó, aqui tem todos os sabores de papel crepom, mas eu vou mostrar esse sabor, que é laranjinha. Seguinte, cúrcuma é aquela comidinha com gostinho de comida de mãe, de vó, só que é congelada. Você prepara na sua casa, através do micro-ondas ou banho-maria. Elas são preparadas todas a vácuo com condimentos, produtos naturais, sem conservantes. Isso significa que você tem mais sabor e muito mais durabilidade dos seus alimentos. O nosso menu é vasto, tem um monte de coisa boa. É só você passar seu celular nesse QR Code que você vai já entrar direto no nosso site e descobrir mais. Tem agora menu vegetariano, tem kits para festa, tem kits prontos com peso que você precisa, ideal para sua dieta, enfim. Quem tem pressa come cúrcuma e quem tem bom gosto também. Passa o seu celular no QR Code e saiba mais. Adorei. Palmas para a cúrcuma! Adorei, Coloca ali adorei, para mim, adorei. por favor, não precisa arrumar, não. Só pode colocar, não precisa se virar nos 30. Daqui a pouco eu vou pedir para você, Alana, entrar aqui. Entre e arrume aqui pra gente, por favor. Bom, a gente falou quase meia hora de programa, eu não cheguei na segunda pergunta. Olha, já? Não cheguei na A conversa é tão segunda. boa. Você vê que a frequência, quando bate, né? A conversa sai e você vai percebendo. Bom, aí eu quero agora já partir para a parte dos relacionamentos, porque Vamos. você me disse sobre como uma mulher deve iniciar o seu processo de autoestima. Isso está na mentalidade, isso está na nossa cabeça, em como a gente entrega essas informações pra Exato. gente. Mas é muito importante lembrar que relacionamentos que não são saudáveis também destroem a nossa autoestima. Com certeza. E eu queria saber de você, como que a gente consegue? Qual que é o primeiro passo para a gente entender que aquele relacionamento é um relacionamento que vai abalar as nossas estruturas, vai destruir a nossa confiança e as nossas conquistas, porque você mesmo disse que confiança é uma conquista. Eu tenho 5 perguntas que eu até fiz em um outro podcast, e eu vou trazer nesse podcast aqui, que é 5 perguntas para você se fazer quando estiver em um relacionamento. Respondendo essas 5 perguntas, você vai ter a certeza se essa pessoa é para você continuar ou não. Perfeito. Vamos lá, Camille, estão preparadas? Já fala olhando para a tela que eu quero que as Vamos. meninas já se preparem. Você que está em casa, já pega seu papel, pega sua caneta. Pega o papel, Você pega a que está em caneta. casa, pega seu papel, pega sua caneta e anota essas 5 perguntas, porque pro próximo boy você vai ter que fazer, tá? Exato, vamos lá. 5 perguntas para se fazer quando estiver em um relacionamento. Primeira pergunta. Se alguém te falar que você parece muito com ele, isso seria um elogio para você? Vai, Camila, o que você acha? Seria um elogio? Repete de novo. Pode deixar aqui na ampla que a gente vai bater essa bolinha, por favor. Se alguém te falar que você parece muito com ele, isso seria um elogio para você? Seria muito. Maravilha. Pro E meu aí- atual namorado, sim. E aí a gente vai para a segunda pergunta. Você está totalmente completa ou só menos sozinha? Não, totalmente completa eu não tô, porque ninguém me completa.
Ok. Mas não me sinto sozinha. Mas você se sente completa, sozinha Completa em Deus? Totalmente, totalmente. Então pronto, é isso que importa. Ah, tá. Pensei que era completa com o boy. Porque se você não se sente completa, incompleta e tá querendo esse rapaz pra te conquistar, ou pra te completar, no caso, aí é um ponto que você tem que analisar. Boa. E a gente vai pra terceira pergunta. Você pode ser você mesma sem se envergonhar ou sente que precisa pisar em ovos por ele? Posso ser eu mesma sem me Maravilha. envergonhar. Tem gente que precisa pisar em ovos, que qualquer coisa o cara tá surtando, qualquer coisa o cara tá xingando, fica com raiva. Ela sente que não pode ser ela mesma. Então já é um motivo pra você ver que esse relacionamento não faz bem pra você. Porque o cara que te ama, ele vai gostar de você por quem você é. Por quem você está sendo. Vai te amar do jeito que você é, Com todos os independente. seus defeitos. Com todos os seus defeitos. Ele vai até gostar dos seus defeitos. Perfeito. Entende? E aí a gente vai para a quarta pergunta. Você está apaixonada por quem ele é como um todo? Ou você só está apaixonada pelo lado bom ou pela romantização do potencial que você viu nele? Pronto. Uau, que pergunta difícil. Porque assim, apaixonar por potencial, você não tá apaixonada por ele. Então, né? agora eu vou te falar uma coisa. Eu não me apaixono por coisas. Eu me apaixono. Conta mais pra Eu nós. costumo dizer que Compartilha. eu nunca namorei caras muito bonitos. Sim. Porque eu gosto da mente. Eu costumo falar que eu durmo com mente, não com boy. Exato, maravilhosa. Porque o que me atrai é o que ele carrega. Ele tem que ser inteligente, ele tem que saber falar, ele tem que ser charmoso. Pode ser feio, mas ele precisa ter um plus a mais. Com certeza. E que não é visual, não é carnal. Então, assim, ou ele precisa ser engraçado, ou ele precisa ser dinâmico, ou ele precisa ser inteligente, ou ele precisa ser poderoso, ser um grande empresário. Alguma coisa que vai fora da casca. É por isso que eu me apaixono. Então, é basicamente porque ele é. Isso. Né? O ruim é quando você se apaixona só pela beleza, mas tirando a beleza do cara, Não o que tem ele nada. tem pra te oferecer, né? Aí você tem que analisar, hein, soberana? E a gente vai pra quinta e última pergunta pra você tirar aí fazer o checklist, ver se realmente esse homem vale a pena pra você. Você ia gostar, essa aqui é pesada, você ia gostar se a sua futura filha namorasse alguém igual a ele? Ia. Essa pergunta é a que mata. Essa aqui já tá com acho que meu namorado, perfeito, acho que eu escolhi né? bem meu namorado, então. Maravilha, eu também escolhi bem. Mas essas perguntas, se você anotar, escreve essas perguntas, guarda no bloco de notas no teu celular, e toda vez que você tiver com aquela dúvida, será que eu invisto nesse homem? Será que vale a pena? Você responde. Você seja 100% sincera consigo mesma. E aí você vai tirar ali, quando você racionalizar as respostas, você vai saber se esse homem realmente vale a pena ou não investir. E pronto, é assim que você vai perceber se é um cara que vale a pena. E aí você vai ter a noção de como que vai fazer para poder sair de um relacionamento, entendeu? Porque você vai ter as respostas ali. Então, com as respostas, não adianta ficar enganando a si mesma. O que acontece com muitas mulheres que não conseguem sair de um relacionamento abusivo ou de um relacionamento dependente emocional, talvez seja realmente a dependência emocional que ela tem. Talvez seja o motivo pelo qual ela olha pro cara, independente de tudo que ele tá fazendo com ela ainda fica focada só naquilo de bom que ele faz poucas vezes com ela. Entende? Então, por isso que eu falo, você tem que trabalhar a sua dependência emocional, você tem que trabalhar a sua independência, no caso. Você tem que se tornar cada dia mais completa de você consigo em Deus também, porque se completando cada vez mais, você para de olhar para um relacionamento como se você precisasse, eu estou aqui, por favor, me escolhe, me escolhe, me escolhe, e começa a olhar como observadora. E você começa a observar. Você começa a ser mais seletiva, você começa a analisar melhor, você não aceita mentiras porque você começa a prestar atenção nas ações, você tem que escutar ações e não palavras, e aí você vai analisando. Muitas seguidoras chegam comigo, Camila, e falam bem assim, soberana, como é que eu faço para lidar com a concorrência, quando tem outras mulheres no caminho? Uma soberana não tem concorrência, Camila. Sabe não tem, porque ela é ela. Porque ela é ela. Ela é maravilhosa. Ela é única. Deixa eu arrumar seu cabelo. Ela é maravilhosa. Eu vou deixar você mais maravilhosa do que você já é. Porque ela é maravilhosa. Então o cara não vai olhar pra ela como se fosse só mais uma.
O fato dela estar completa com ela mesma, ela vai se colocar nessa posição de quem observa e vai parar de se colocar na posição de observada, de selecionada. Porque quem seleciona é a mulher. Ela. Entende? O homem que conquista. Já viu um óvulo correr atrás de um espermatozoide? Não. Nunca vi um óvulo correr atrás de um espermatozoide. Então, Perfeito. por que você tá querendo correr atrás desse homem e esperando que esse homem te escolha, minha filha? É você que escolhe. É você que seleciona. Se ele não tá sendo suficiente para você, então escolha outro, o próximo. E é assim que você vai aprendendo nos relacionamentos, entendendo nos relacionamentos. Maravilhoso, amei. Agora eu quero saber de uma coisa. Você escovou os dentes hoje? Com certeza. Com certeza. É, não tá com bafinho, não. Mas vamos lá, vamos falar do nosso patrocinador do Eu bafinho adoro que ela gostoso. vem com as perguntas assim que deixa a gente até tensa. Pensa, né? Será que eu escovei Meu meus Deus, será que dentes hoje? Vamos lá. Vamos falar de Desplaque. Para você que quer ter um smile lindo, um sorriso maravilhoso, Desplaque é o gel dental ideal para você. Ele é 77% natural, contém calêndula, cranberry, própolis, chá verde, não contém nem alumínio, nem flúor. Ai, Isso significa gostei. que faz bem para a sua saúde, você pode ingerir, não tem problema nenhum. Você pode usar no seu mordedor, no seu aparelho invisível, ou até mesmo como eu, que às vezes saio de casa correndo e esqueço de escovar os dentes. Eu tenho meu Desplaque no carro, minha escova de dente, só colocar um golinho de água na boca, escovar, engolir e pronto. Você terá mais saúde, sua saúde bucal estará excelente e você terá aquele sorriso lindo, lisinho e branquinho. Se você quiser saber mais, é só passar o seu celular neste QR Code. Palmas para Desplaque! Bom, a gente fala muito sobre conquista. Sim. Você fala muito sobre conquista Bastante. no seu... E conquistas e reconquistas, né, no seu perfil. O que eu quero saber de você? Antes de tudo, o que uma mulher precisa ter para ser vista, notada de forma diferente por um homem? No meio daquele monte de mulher, tem uma que o cara tá lá longe, ele vê ela brilhando ali no meio. O que essa mulher tem de diferente? Primeira pergunta, que é o Ok. primeiro passo para a conquista. Ok. E aí depois, quais são os maiores erros que as mulheres cometem para não ser notada, para não querer ser conquistada? Que faz com que o cara não conquiste ela, no caso. Isso. Gostei, adoro as perguntas da Camila. Vamos lá, primeira pergunta então. Primeiro, a gente tem que ter o magnetismo, que eu falo. A energia feminina é a energia que a mulher, quando ela ativa, ela se torna muito mais atraente. Só que hoje em dia está muito banalizado a energia feminina. Aí estão falando que energia feminina, para você ser uma mulher feminina, você tem que andar de lacinho, você não pode usar um tênis, você não pode usar uma calça, você tem que ser uma mulher completamente camponesa. Mas não é isso que é a energia feminina. A energia feminina é muito mais profunda, é uma energia que é materna, a energia da mãe. A energia yin e a energia masculina e a energia yang. Todos nós temos tanto a energia feminina quanto a energia masculina dentro da gente, tanto o homem quanto a mulher. Falar que só a mulher tem energia feminina e só o homem tem energia masculina é um mito, porque a gente precisa das duas energias para equilibrar. Não tem nada a ver com o gênero, mas tem a ver como você domina essa energia, tanto a masculina quanto a feminina, nos momentos certos. A energia feminina é a energia da atração, Cami. A energia que a mulher tem muito mais que o homem, porque a mulher ela é mais sedutora, ela é mais atraente, ela é mais magnética. Você comparando a maioria das mulheres com a maioria dos homens, a mulher tem mais beleza, ela é mais bela. É algo que faz parte do feminino. O homem também tem energia feminina, que é quando ele utiliza, por exemplo, nos momentos que ele está mais sensível, nos momentos que ele está descansando. É nesse momento que ele ativa a energia feminina dele. A mulher já tem isso automático. Só que o que acontece da mulher que não é atraente, da mulher que não consegue atrair e seduzir do jeito certo, é que ela está muito na energia masculina dela, que é o quê? A energia da ação, do fazer, a energia yang, que é como diz o Jung, entende? E essa energia masculina, quando ela está muito ativada na mulher, ela está 100% estressada, sobrecarregada, ela não olha
para conquista como algo que tem que ser leve. Ela olha como um desafio. Então, ela olha para o homem como um prêmio. E o que eu vou fazer? Eu vou conquistar, eu vou tomar atitude, eu vou ir lá. Não que ela não possa tomar atitude, é claro que pode, mas no momento certo. E aí, ela, com essa energia, ela emana isso para os homens. Normalmente, ela atrai um homem completamente feminino, que é um homem que não faz nada, que gosta de ser conquistado, que gosta de ser servido, e é um homem que sempre quer que ela faça tudo por ele, e que ele não quer fazer nada por ela. E na maioria das vezes é o cara banana que as mulheres acabam entrando sem querer e que não suporta mais. Aquele cara que não faz nada, completamente passivo. Aquele cara que vai esperar que você resolva todos os seus problemas sozinho e só tá ali pra usufruir do que você pode oferecer pra ele. Entende? Então, ativando a sua energia feminina, você se torna uma mulher mais atraente e magnética. E qual era a segunda pergunta mesmo? Sobre conquista. Sobre como conquista. que a gente conquista, como que a gente Maravilha. reconquista, como que a gente expele um homem de querer nos conquistar. Maravilha. E o que vai fazer a mulher expelir, afastar esse homem? É quando, dentro de um relacionamento, ela ativa algo que eu chamo, dentro das minhas mentorias, gatilhos repulsivos. O que são os gatilhos repulsivos? São gatilhos que você ativa no outro, que faz o outro ter repulsa de você. Excesso de ciúme, excesso de cobrança, excesso de controle, excesso de fazer mais, fazer tudo, se entregar à carência. Tudo isso vai fazendo com que o outro olhe para o seu valor como algo que não é tão valioso. Que não interessa assim, que tanto. não interessa tanto. Não é que é joguinho. A maioria das pessoas olham para essa narrativa que eu falo, para essa história, e olham e pensam, nossa, mas isso é um joguinho. Eu não quero fazer joguinho, eu quero ser quem eu sou. Mas a questão não é sobre você fazer joguinho, é sobre você agir como alguém de valor. Porque alguém de valor não vai chegar mandando mensagem pro cara que já te deu vácuo 10 vezes e não atende o telefone. A mulher de valor, a pessoa de valor, não vai agir com carência dentro de um relacionamento por desespero para não estar sozinho, porque não sabe lidar com as próprias emoções. Perfeito. Porque não sabe lidar sozinho. Então, se você não souber a dinâmica dos relacionamentos, você só vai atrair relacionamentos ruins. Aquilo que você não estuda é aquilo que você vai entrar sem conhecimento. E talvez você entre numa porta onde atrás dessa porta é um inferno. Onde quando você abrir, você vai estar ali presa no inferno, por não ter esse conhecimento que você precisa sobre relacionamento. Tudo nessa vida você precisa ter conhecimento, inclusive os seus relacionamentos. Entender que se você não está atraindo um homem que te valorize, mas que a sua amiga, a sua irmã ou a pessoa mais próxima de você está atraindo, tá com um cara que dá flores para ela, que faz tudo por ela, e você não, será mesmo que o problema está nos homens que não prestam? Será mesmo que o problema está, ai, meu Deus, é porque todos os homens são horríveis e ai, que não sei o quê, não sei o quê? Ou está em você que só está escolhendo os homens que estão dando sinais nítidos que não são suficientes para você, mas você escolhe por medo de ficar sozinho? Sabe o que me veio em mente você O quê? falando Conta agora? pra gente. Sabe quando a gente tem aquela amiga que a gente acha meio sonsa? Sei. Meio sem sal? Sei. E aí você fala, nossa, mas como que ela conseguiu um boy desse? Não tem? Exato. Com certeza todo mundo tem uma amiga Já assim que já aconteceu. aconteceu. Aí é que tá. Já começa por você achar que ela é sonsa. Começa. O seu problema já tá aí. Você achar que a mulher é sonsa. Por que ela é sonsa? Só porque ela não é do jeito que você acha que é legal? Será que o jeito que você acha que é legal não é o jeito certo? Exato. Porque o jeito da sonsa talvez não seja o melhor? Sim, exatamente, Exato. Cami. E Cami, você falou até mais cedo, né, que você não olha pra aparência. E eu vejo muita mulher querendo o homem perfeito, o homem já pronto. O homem tem que ser bonito, tem que ser isso, tem que ser o carro, tem que ter o carro tal, tem que ter a conta tal. E às vezes esse cara já pronto, ele também vai ter muitas mulheres que estão extremamente prontas para ter um relacionamento com ele. A concorrência ali, já que você não tá se trabalhando, mas já que é um cara pronto, vai ser gigantesca, entende? E eu falo muito isso pra elas porque não adianta você querer o cara perfeito se você não é nem a metade do que ele oferece. Porque quer um cara shapeado, mas o seu shape, cadê? Você Não quer um é? cara incrível, mas você não é incrível. Você quer um cara que tenha dinheiro, mas você não tem nada pra oferecer, nada. Se caso esse cara, sei lá, te deixar, o teu estilo de vida vai mudar completamente do estilo de vida que era com ele. Entende? Então você precisa ser pelo menos igual à pessoa que você quer atrair. Não que você vai ter que dividir conta, ou ai, que não sei o quê, mas que quando você se torna pessoa semelhante,
aquilo que você quer atrair, é muito mais fácil do universo, de Deus, né, colocar essa pessoa na sua vida, entende? Então, o maior problema das mulheres que faz com que os caras se afastem é isso, de querer o cara perfeito, e aí o cara é incrível, até que poderia ter um relacionamento com ela, ela não olha porque aí tem um defeito. Aí sabota completamente porque o cara é feio, ou porque ele é isso, mas o cara é incrível. Trata ela que nem uma rainha, trata que nem uma deusa, mas quer o cara indisponível, quer o cara pegador, o cara que não tá nem aí pra ela. E aí depois tá reclamando que todos os homens são iguais e que todos os homens não prestam. Sabe o que que eu acho? Eu sempre, quando quando uma mulher me elogia, eu já tenho essa resposta na ponta da língua e eu vou trazer essa resposta porque a gente tá falando. Uhum. Quando uma mulher me elogia, eu sempre falo, porque é difícil uma mulher elogiar outra mulher. Sim, eu amo Né? elogiar. Então, Minha linguagem de amor é de amor é palavra de é. afeto, eu também, a minha também é. Mas aí o que que acontece? Muitas mulheres não resistem, às vezes, a Uhum. elogiar. Eu não. Porque elas ficam perto. Não, mas acontece muito. Sim. As mulheres que têm essa liberdade em si, elas fazem tranquilamente. Mas tem algumas mulheres que eu sei que eu consigo tirar isso delas. Que às Uhum. vezes elas resistem, mas convivendo comigo, uma hora elas querem falar, querem honrar. Aham, sim. E aí eu sempre dou essa resposta. Você só vê no outro aquilo que você carrega. Então, se você tá me elogiando, é porque você também é linda. Exato. E aí, trazendo, né, essa minha lembrança pro nosso tema, a gente só consegue enxergar alguém bom quando a gente é boa. A gente só consegue enxergar potência no outro quando a gente enxerga potência na gente. Quando a gente tem as nossas emoções quebradas, fragilizadas, Uhum. e a gente coloca naquele baúzinho que a gente fecha e fica um fedor, Sim. a gente vê a mesma coisa em todo mundo. Exato. É literalmente isso. O que Exato. você enxerga é o que você tem dentro de você. E você já viu aquelas pessoas que seguram muito, mas não elogia? Sim. Já teve um relacionamento com... Mas não é sei porque se a já pessoa não aconteceu. é boa. É, exato. Ela é Você já assim, entrou ela é num entupida. relacionamento, Cami, em que o cara nunca te incentivava, nunca te elogiava, via todos Não, os no teus começo stories. elogiava, no começo E elogiava, depois para. e depois parou. Exato. Às Sim. vezes é realmente a insegurança, às vezes é um homem inseguro que vê ali até poderia elogiar, mas não elogia porque não quer mesmo. Porque não consegue, Porque não porque tem isso consegue. travado dentro de si. Sim. Eu acho que a pessoa que consegue elogiar outra pessoa, ela consegue, acima de tudo, chegar de manhã, olhar no espelho e falar, nossa, Consegue. que linda que você é. Consegue. Mesmo sabendo de todas as suas mazelas. Porque a gente Isso. tem, todo mundo tem Com pecado, todo certeza. mundo tem vários Sombra. quesitos que não são admiráveis. Mas a capacidade de você olhar para si mesmo e falar, poxa, parabéns, você é maravilhosa. Automaticamente você transfere isso para as pessoas que te cercam. Exatamente, né? isso, Cami. E eu acho que o elogio também é importante até para você trabalhar isso em você. Quando você elogia o outro, você vai começando a abrir possibilidades para você olhar essas coisas para dentro de você. Então é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Eu adoro elogiar as pessoas. Eu gosto porque elas tiram um sorriso. Às vezes a pessoa nunca foi elogiada. É muito difícil. Sabe, as pessoas, chegou gente comigo que fala bem assim, dificilmente alguém fala pra mim que tá orgulhoso de mim, já aconteceu, e eu chego com a pessoa e eu falo, tô muito orgulhosa de você, e a pessoa se sente assim, incrível, e é aquilo que salva o dia dela, entende? Então quando você faz o bem pro outro, você tá fazendo bem pra si mesma, você no final se sente melhor, sabe, Cami? Mas, é sempre uma via de duas mãos, vai e volta, isso. né? Mas no relacionamento, por exemplo, não adianta se só você é que elogia, só você é que tá ali. Em qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento, até de amizade. Todos os relacionamentos precisam de manutenção. Isso, manutenção diária, é uma conquista diária. Entende? E eu falo o seguinte também, a mulher não conquista, a mulher seduz. Quando eu falo que você conquista, é só uma forma para eu te chamar, para você entender que o seu poder não está em você ter que fazer pelo homem. Está em você ter que fazer para você se conquistar, para você conquistar ele. É claro que existe o processo da reconquista, Cami. Tem um processo, sim, que você faz para poder fazer uma pessoa olhar para você diferente. Mas como é que funciona esse processo? Que provavelmente é uma pergunta que todo mundo faz e que acham que não existe, que não tem como reconquistar uma pessoa. Tem como sim, e é um processo de 6 passos que eu ensino dentro da minha mentoria. Mas eu vou falar aqui alguns passos para você entender como é que funciona. Você faz primeiro o contato zero. Porque se você termina com uma pessoa num relacionamento, é óbvio que os dois estão machucados. Os dois estão feridos. Então,
Como que eu vou reconquistar uma pessoa que está 100% ferida, que está olhando para mim com a maior energia negativa, olhando para mim como se eu fosse um monstro, ou eu olhando para ela como se ela fosse um monstro? Como é que vai haver essa reconquista? Não vai. O contato zero não é para você fazer o cara voltar para você. É para você se reconectar consigo mesma. Porque depois do contato zero vem o detox emocional, que é no momento que você faz um detox do relacionamento, de tudo que vocês viveram, de tudo que aconteceu, de todas as brigas. Então, o contato zero vai ser o momento que você vai equilibrar ali, dando um espaço para a pessoa, esperando, deixando a pessoa processar as emoções, processar o que aconteceu, você também processar o que aconteceu, depois fazer o detox emocional para você se tornar uma pessoa completamente diferente, permitir, dando espaço para o outro se tornar uma pessoa completamente diferente. E aí vem os próximos passos, que é o gatilho magnético, que você começa a despertar, o processo que você faz para mostrar realmente não só para si mesma, mas para o outro que você já é uma outra versão, e dando aquele espaço e fazendo com que aconteça não um retorno, sabe? Algo que seja de resgatar o relacionamento anterior, e sim criar um novo relacionamento. É assim que funciona o passo da reconquista. Você dá espaço, você se transforma, deixa o outro se transformar, e quando vocês voltam se conhecendo novamente. Para ter um novo relacionamento e não para reatar aquele relacionamento. E você já não volta com aquele pensamento de, por favor, me escolhe. Você volta com o pensamento de, será que vai valer a pena? Então agora eu vou olhar para ele com outros olhos, deixar tudo que passou para trás, porque vai ter um momento ali do desbloqueio emocional que você faz no outro e que faz com que o outro olhe para você diferente. E é nesse momento que você começa a agir diferente. Porque provavelmente você foi a pessoa que insistiu para não terminar, você foi a pessoa que estava bloqueada emocionalmente, ou você foi a pessoa que se humilhou demais. Então ele tá te vendo completamente sem valor. E a ideia é dar esse espaço para equilibrar as emoções, ativar os gatilhos magnéticos, fazer você se tornar a sua melhor versão e aí voltar com outro posicionamento, com o posicionamento de quem seleciona. E assim você reconquista. É complicado, mas é fácil, e para tá você bom? aprender tudo isso, é só entrar no perfil da Letícia, viu? A gente vai isso. colocar aqui. Põe aqui na ampla pra gente. A gente vai colocar aqui embaixo, ó. Tá aqui o perfil da Letícia. Maravilha, podem Entra lá, seguir. tem o link da bio com todas essas aulas e com todos esses Isso. processos As para que você se torne mentoria, para que você se torne uma mulher mais maravilhosa e soberana. Maravilha. Bom, aí a gente estava falando da mulher independente, que a gente tem que se tornar uma Com mulher certeza. independente. Com certeza. Mas onde que tá o X da questão? Porque eu mesma sempre tive meu lado mais masculino muito mais aflorado, Sim. porque a minha história me levou a ter que ser uma mulher independente. Isso acontece. E esse lado masculino durou por muitos anos. Até eu entender que a minha independência nada tinha que ver com os tapas na cara que eu queria dar na vida durante a vida na cara de homem. Como que a gente faz, Lê, pra gente ser independente, mas não perder a essência feminina que a gente carrega? E é aí que a maioria dessas coaches de feminilidade erram, porque falam que a mulher, para ser feminina, ela tem que depender de tudo do homem. E eu digo e repito que não é assim. Você não tem que ser uma mulher dependente, você não tem que ser uma mulher camponesa que fala baixinho, que é bonitinha, que coloca uma flor. Não, calma aí, não é assim que funciona, entende? Porque a gente tá no mundo real. Olhando para o mundo como ele é, a gente está no mundo real. O mundo não é um mar de rosas, não é qualquer cara que você vai chegar e já tá sendo dependente dele, você vai conhecer, então você precisa da sua independência para estar nessa posição de observadora. Porque se você fica dependente, você fica na posição de observada, e na posição de, por favor, eu preciso de um homem que possa prover tudo para mim e tal, vai ser a minha salvação. E aí você coloca a sua responsabilidade na vida de outra pessoa. E é muito perigoso, entende? Como eu falei antes, temos tanto a energia masculina quanto a feminina, só que a gente precisa aprender a dosar as duas energias no momento certo. No momento que você está no relacionamento, você precisa ser mais feminina. E como que eu faço para ser mais feminina? Entendendo que o momento de ser masculina é o momento que eu estou trabalhando, é o momento que eu estou ali dando o meu máximo, fazendo todo o esforço, mas eu preciso relaxar. E é nesse momento de relaxamento
que eu ativo a minha energia feminina. Então não adianta eu querer ser uma mulher feminina ao lado de um homem, quando estou conhecendo o homem, se eu tô toda hora querendo controlar tudo, deixando, tentando dividir conta, ou tentando pagar tudo, ou não deixando que ele tome as decisões, ou deixando, falando pra ele quando ele fala pra abrir o carro, a porta do carro, eu Não mesma, não precisa, deixa que eu precisa. levo a Você tá sacola. sendo masculina, porque você tá fazendo, entende? É nesse momento que você precisa relaxar. Relaxa, confia. Se esse homem for masculino, ele vai fazer. Se não for, aí você ativa ser masculino e depois deixa ele pra lá. Entende? É no Perfeito. momento que você ativa. Não existe isso de que, sou 100% feminina em todos os tempos. Se você tá trabalhando, você tá sendo masculina. Mas se você está com um homem, aí você ativa a sua energia feminina, relaxando. E como eu ativo minha energia feminina estando solteira? Que é uma dúvida que muitas mulheres têm. Às vezes a mulher é solteira, mãe de filhos, entende? Tem filho para cuidar, tem muito trabalho e acaba esquecendo de quem ela é, esquecendo de si mesma, esquecendo da própria essência, esquecendo de cuidar dela mesma. E é nesse momento de autocuidado, de relaxamento, que ela ativa a energia feminina. Quando ela está sempre ali focada em trabalho, 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 tudo que precisa fazer, e não deixa nem um tempinho, nem 30 minutinhos para cuidar dela mesma, ela tá no masculino. Ela esquece o feminino dela, ela esquece que ela precisa relaxar. E aí ela tem burnout, aí ela fica sobrecarregada, e aí ela fica ali desesperada, querendo ajuda e não consegue pedir ajuda porque tem medo de mostrar essa vulnerabilidade. E a mulher precisa também pedir ajuda, assim como o homem também precisa. Todos nós precisamos, porque a gente é só um. A gente está numa sociedade, a gente tem que pedir ajuda um do outro. E por essa armadura que ela carrega de eu sou forte, eu sou a mulher forte, super poderosa, que não sei o que, eu não preciso de ninguém pra nada, nunca. Ela fica se sentindo mais pesada. Então ela precisa entender que ela precisa relaxar. E é no relaxamento que ela ativa o feminino. Você falou sobre ajuda. Isso. Você acredita que a minha vida mudou no dia que eu pedi ajuda pela primeira vez? Como foi, Cami? Minha vida deu um 360, mas assim, absurdo, principalmente na prosperidade. Quando você aprendeu a pedir ajuda. Eu lembro para quem foi, eu lembro quando foi, porque eu nunca tinha conseguido. Assim, eu pedi ajuda para minha mãe, Sim. mas para mim era muito difícil expor para os meus amigos, expor até mesmo para o meu pai. A minha mãe era a única da qual eu chegava e falava: mãe, tô precisando de R$ 50, mãe, tô precisando de um abraço, mãe, tô precisando de um trabalho, mãe, tô precisando de alguma coisa. Para mim era muito difícil mostrar essa fragilidade. E um dia eu pedi para uma amiga. Eu falei: tô precisando trabalhar, tô sem dinheiro para pagar as contas do mês que vem. Me arruma um trabalho na sua loja? E desse dia, fui viajar, fui fazer um trabalho fora de São Paulo, não ganhei 20% do que eu cobraria de um cliente comum, Sim. mas a minha vida passou. Por quê? Passou a ser outra vida. Porque ali até comecei a liberar dentro de mim o meu merecimento, porque eu não acreditava. O fato de eu não pedir ajuda, não me trazia o retorno de você merece ajuda. E aí, quando você não entende que você merece ajuda, você não consegue merecer mais nada. Exato. Incrível você falar isso, porque você não sabe da minha história, e você está literalmente dizendo o que é fundamental para as mulheres independentes aprenderem a fazer. Exatamente isso, Cami. Eu fico até feliz em saber que você conseguiu lidar com essa vulnerabilidade, que é algo que a gente foi ensinado, né? Às vezes mulheres que tiveram que, desde nova, já começar a trabalhar, que foi também no meu caso, que eu tive muita dificuldade também de acessar esse meu lado mais vulnerável, de acessar esse meu feminino por essa proteção que a gente coloca, né? E quando você pede ajuda, você entende que você é merecedora, como você falou. E quando a gente entende que a gente é merecedora, a gente aprende a receber, que é a maior dificuldade da mulher masculina. Ela não sabe receber. Então, às vezes, o cara quer fazer uma gentileza e ela pensa, não, mas eu sou autossuficiente, é uma forma de se blindar, né? Porque ela já se machucou muito também. Às vezes, queria receber e às vezes a pessoa não fazia ou recebia, depois jogava na cara, e que acontece muitas vezes. Então ela pensa, não, mas eu sou suficiente, eu não precisa, mas deixa a pessoa fazer por você. Você é merecedora disso, você é merecedora da abundância que Deus está te dando. Você é merecedora de tudo que o universo tem para te oferecer. E isso é lindo pedir ajuda, é lindo ser ajudado. Imagina só se ninguém se ajudasse, como seria o mundo
Se o mundo já é como ele é, tendo ajuda, tendo pessoas ajudando o próximo, imagina se não existisse. Por que ter vergonha de pedir ajuda quando você precisa? Você não é uma pessoa sozinha que, 100% autossuficiente. Não, você também tem os seus momentos frágeis, seus momentos vulneráveis. E não tem coisa mais relaxante quando aparece um ser ali fazendo algo que você sabia que sozinha você não iria conseguir, fazendo por você. Então isso é leve, isso relaxa, isso faz você se sentir mais tranquila na sua pele, na sua vida. Entende? Isso facilita tanto, tanto, porque você não precisa, sabe? Aquela pessoa que acha que para você crescer na vida tem que se esforçar, e a lei do esforço, que tem que se esforçar, se esforçar. Às vezes não é sobre se esforçar. Tem gente que se esforça tanto por anos na mesma coisa e não chega lá. Por que que não chega? Porque a pessoa não foi estratégica, porque a pessoa está sempre fazendo a mesma coisa, não olhou para aquilo com mais conhecimento, não buscou mais conhecimento, não analisou o que está impedindo. Então achar que é só o esforço, que é só fazer que vai conseguir alguma coisa, não é, entende? Então o mundo é abundante de todas as formas, de todos os jeitos, ele vai trazer pessoas para te ajudar, mas entender que também você não é aquela pessoa sanguessuga, né, que só tá Que querendo aí também só vai sugar ficar apoiado nos outros, né? você tem responsabilidade, mas se o universo te der, se Deus te der uma oportunidade, você precisa abraçar, você precisa receber, porque você merece, você é merecedor. A gente falou sobre o que espelha os homens, e agora eu quero saber o que você acha que os homens realmente valorizam nas mulheres, de forma bem pontual, Feminilidade. mas disserta sobre o que é ser feminina. O homem gosta de uma mulher que traz paz na vida dele. Tudo aquilo que traz paz na vida de um homem é aquilo que ele vai querer, porque o homem está buscando por paz. O homem está sempre no masculino, sempre agindo, sempre fazendo, sempre se preocupando, sempre tendo aquela sobrecarga, ele precisa de paz. E é nesse momento que ele vai atrás de uma mulher. Quando ele percebe que essa mulher traz paz, é aquela mulher que ele sempre sonhou, é aquela mulher que está ali de acordo com tudo aquilo que ele estava querendo, que ele estava buscando, uma mulher sábia, uma mulher que ajuda, uma mulher que serve também, entende? Porque ele vai servir ela com certeza, mas se ela servir ele, ele vai ficar feliz da vida. Uma mulher que está ali para somar, para agregar, ele se apaixona. É essa a mulher que o homem quer, uma mulher que traga paz, entende? Mas, para ela trazer paz, ele também precisa trazer paz para ela. E é isso que todo mundo está buscando, a paz no relacionamento. E principalmente o homem. O homem, muita gente pensa que o homem só vai buscar beleza. Beleza é algo superficial. Às vezes até o cara acha que a mulher bonita vai ser algo que vai agregar para ele, que vai completar ele. Muitos homens com esse nível de consciência, de superficialidade, achando que é só a beleza, acabam se frustrando. Entende? E acaba atraindo do mesmo jeito. Às vezes a mulher trai ele, às vezes está infeliz, o que acontece na vida de muitos MC. Que eu vejo, MC, jogador de futebol e tal, que tá insatisfeito. Tem a mulher mais linda do mundo, mas tá insatisfeito. Entende, Cami? E então, o homem, ele tá buscando uma mulher que possa agregar, e a mulher tá buscando um homem que possa agregar, que possa prover para ela de alguma forma, e ele buscando uma mulher que possa trazer essa parceria, esse companheirismo, a consciência que ele precisa para tomar decisões também. Porque a mulher, ela precisa da sabedoria, entende? Muitos dos homens adoram pedir conselho das suas parceiras, porque o conselho dela, não que ele precise, mas que o conselho dela é a sabedoria que ele tá buscando ali, que talvez sozinho ele não conseguiria, entende? Ele até pode achar que não precisa, mas às vezes o conselho dela, completamente diferente daquela decisão que ele vai tomar, vai ser vai fazer a luz que ele a procurava. luz, vai ser a luz que ele procura. Perfeito. Entende? Eu vou te fazer a minha última pergunta. Eu tô adorando tanto esse programa. Ah, mas tem mais, ainda não acabou. Eu vou fazer a minha última pergunta, depois eu quero que você fale com o nosso público, com as nossas convidadas, mas antes eu quero que você, convidadas é ótima, com os nossos telespectadores. Maravilha. Vamos lá. Para meio que finalizar, antes de a gente ir para os quadros, tem 2 quadros finais, ainda não acabou não. Mas como lidar, de uma forma também bem pontual, como lidar com os fins dos relacionamentos sem cair naquele buraco destrutivo que
todo mundo geralmente se coloca. Como conseguir sair de um relacionamento de uma forma mais leve, completa e sã? Vamos lá. Primeiro, não reprima suas emoções. Esse fingimento que a maioria das pessoas tem, tipo, ai, terminei um relacionamento, agora eu vou curtir, agora não sei o quê, mas reprimindo aquilo que tá sentindo, o caos que tá dentro, reprimindo que ainda gosta daquela pessoa, reprimindo que ainda sente falta. Não reprime. Chora o que tem que chorar, passa ali pelo menos uma semana olhando pra dentro de si, triste, trancada, do que tu puder fazer pra não reprimir, pra botar aquilo pra fora, bote. Fale com uma amiga, fala com a tua família, mas bota aquilo pra fora, pelo menos durante, pelo menos alguns dias. Porque isso é muito importante. Se você não faz isso logo quando você termina o relacionamento e quer sair pegando todo mundo, ou vai pras festas e esquece, tenta fingir que aquilo não existe dentro de você, uma hora aquilo vai explodir e uma hora você vai ficar pior. Então não reprima as suas emoções. Sinta qualquer emoção que vier, sendo raiva, sendo luto, sendo tristeza, sendo vontade de voltar, bota pra fora, mas não volta. Não vai se humilhar, não vai fazer nada para que faça com que o outro comece a perceber que você está nas mãos dele, porque é muito perigoso, entende? Se o outro percebe, ele começa a agir ali, às vezes a pessoa sente saudade, e às vezes só quer um momentinho ali, então aproveita que você tá vulnerável, que você ainda gosta e tá sofrendo, para ter ali algumas ilusões. E outro ponto muito importante também para não fazer de maneira alguma, depois que você termina o seu relacionamento, para de ficar falando o nome dessa pessoa. Quanto mais você repete e fica falando toda hora dessa pessoa, toda hora, todo momento dessa pessoa para as suas amigas, para todo mundo, quanto mais você fala, menos você lembra, ou menos você esquece, no caso, e mais você fica lembrando daquilo. Então, você tem que botar para fora, mas naquele exato momento. Depois você tem que seguir a tua vida, entende? Agora, seguir a vida falando toda hora do teu ex, stalkeando toda hora o teu ex, o teu cérebro não vai saber diferenciar, porque o cérebro não sabe diferenciar o que é virtual e o que é físico, o que tá aqui na frente, o que é real. Se tu tá toda hora olhando para a foto do teu ex, falando o nome do teu ex, o teu cérebro vai imaginar que você tá com ele. Então, aquela foto que você tá olhando todos os dias no Instagram é como se você estivesse olhando para a cara dele todos os dias. E como você vai esquecer olhando para ele todos os dias? Entende? Então, depois do término, você não pode falar, você não pode ficar repetindo ali sobre ele, mas você também não pode reprimir as suas emoções. Sente o que tem que sentir, bota pra fora o que tem que botar pra fora, mas depois segue a sua vida. E o principal de tudo, se transforma. Se você não fazia academia, faça uma academia, muda o seu corpo, começa aquele hobby, faz aquele hobby que você sempre quis fazer, aquela aula de dança, aquela aula de yoga, conhece pessoas novas, amigas. Muda os Muda ambientes, o por favor. ambiente, joga fora presente, ou pelo menos guarda numa caixa, joga fora. Eu sempre falo joga É fora. melhor jogar fora. Joga fora presente, joga fora tudo que lembra ele, apaga a conversa, tudo que lembra essa pessoa e cria novos momentos. Porque o que faz a gente conseguir seguir em frente é quando a gente limpa do nosso cérebro os momentos antigos que eram bons com aquela pessoa e começa a criar momentos novos, mostrando pra gente que a gente pode seguir em frente tranquilamente. Agora, se você tá toda hora ali preso e volta, e preso, e volta com a pessoa, e depois tá lá, termina, aí fica trancada, e aí fica naquele looping, como é que você vai superar? Entende? Então, o processo da superação é um processo lento, mas é um processo doloroso, mas é um processo que é libertador para sua alma, para sua autoestima, principalmente quando o relacionamento era um relacionamento que te fazia muito mal. Perfeito. Antes de ir para os nossos 2 quadros finais, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está te assistindo, para quem está te conhecendo hoje, para quem não te conhece, deixasse uma mensagem, chamasse eles para te conhecer um pouco mais também. Soberanas e soberanos também, eu quero que vocês entendam que sem autoestima, sem autoconfiança, a sua vida não prospera. Achar que a prosperidade ela não tem a ver com a tua autoconfiança é um erro. Porque a autoconfiança ela abre portas. A porta que você precisa para realizar os seus sonhos. A porta que você precisa para conseguir realizar o sonho de todas as pessoas que você quer realizar.
Todo mundo tem um sonho, no fundo, de se tornar alguém muito importante na vida de outras pessoas, de ajudar outras pessoas, de fazer até um trabalho parecido com o meu, ou parecido com o da Cami, de comunicação, ou de qualquer outra coisa. Se você tem esse sonho, lembre-se, a autoconfiança e a sua autoestima precisa estar em primeiro lugar para você conseguir fazer qualquer coisa prosperar na sua vida. Então trabalha, não desfoca de si mesma, não deixa você mesma de lado, porque você é a única pessoa que está com você mesma. Você começou sozinha com você e vai terminar sozinha com você. Então não deixa você de lado. Foca em você. Muito bom! Palmas para a nossa maravilhosa Lelê! Bom, agora a gente vai para o nosso penúltimo quadro do programa. E agora, com vocês, sorriso, saúde e sucesso sempre. Bom, Lê, esse é o slogan do nosso programa, tá? Eu queria fazer um bate-bola com você bem rápido. Eu vou te perguntar o que significa cada uma dessas palavras e de forma pontual, você me diz. Tipo, Letícia. só com uma palavra? Não, de forma pontual, só não precisa estender muito, só pra gente entender o que significa para você a palavra sorrisos. Felicidade. O que significa para você saúde. Abundância. O que significa para você sucesso. Prosperidade. E o que significa para você sempre. Eterno. É só com uma palavra? Não, como você quiser. Eterno, infinito. Lembra isso? Deus. Deus. Pronto, Deus. Perfeito, Eterno. perfeito. Muito bom. E agora a gente vai para o nosso penúltimo quadro, que é o quadro do meu coração. Com vocês, de frente com o seu smile. Tem uma piscadinha aí que eu adoro. Bom, é o seguinte, esse aqui é o espelho do agora. É o espelho do Smile Movement. Eu quero que você faça uma declaração de amor. Não para a Letícia que passou, nem para a Letícia que está por vir. Mas é uma declaração de amor. Quero que você olhe nos seus olhos nesse espelho. Ai, que lindo! Esqueça de tudo que tem aqui ao teu redor. E tenha um momento de declaração de amor de Letícia para Letícia. Ai, gente, que lindo! Letícia, eu tô muito orgulhosa por tudo que você conquistou até agora, por tudo que você tá fazendo em prol de ajudar essas mulheres. Eu sei que quando você acorda, a primeira coisa que você pensa é no seu trabalho. Eu sei que quando você vai dormir, a primeira coisa que você pensa é também no seu trabalho. E saber que tudo aquilo que começou na cama da sua avó, no quarto da sua avó, quando você não tinha nem R$5 no seu bolso para ir para a faculdade, ou para comer um lanche, ou para pagar uma academia para você quando você queria mudar, eu te digo que obrigada. A palavra certa é obrigada por ter começado, por ter olhado para si mesma com um potencial que você sabe que você tem, por ter acreditado em si mesma. E isso, para mim, hoje em dia, é a maior gratidão que eu tenho. Obrigada por não ter desistido, obrigada por ter começado e obrigada por todos os dias estar lutando em prol daquilo que você tanto sonha. Eu te amo. Ai, que linda! Palmas pra ela! Ai, foi de amor Que mesmo. lindo! Olha, eu sempre tenho que pedir para os convidados dizerem que se amam. Vocês já repararam? Aí, ó, uma mulher que se ama não precisa nem que eu peça. Ela já termina do jeito que eu faço todos os convidados terminarem. Esse aqui é um presente do nosso programa para você. Fica à vontade, pode abrir. Você que acompanhou o nosso programa até aqui, você que gostou desse episódio especial, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos nossos próximos episódios. Todos eles são feitos com muito amor e muito carinho para você.
você e compartilhe também com aquela pessoa que você sabe que precisa receber essa mensagem do coração e da soberana. Gostou? Que maravilha! Nossa, eu já ia pedir a pasta de dente, que não tem flúor. Pois já tá aí. Mas eu já ganhei a pasta de dente. Nossa, sério, muito obrigada, Cami. Esse caderninho eu sempre peço para os meus convidados que pode? faça desse caderno seu caderno de declarações. Manifestação, ou, posso usar? ou manifestação ou gratidão. Que lindo, olha só, E aí depois gente. você me conta como é que tudo isso reverberou na sua vida. Nossa, Cami, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado. A sua energia é incrível e eu tenho certeza que você pode contar comigo sempre que precisar, viu? Vamos ter Aqui é próximos. maravilhoso, viu? Vamos ter próximos, porque você foi maravilhosa. Muito obrigada de todo coração. A todos vocês que ficaram com a gente até aqui, um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Fui! Tchau. Nossa, que lindo! Sério, eu não esperava. Eu tô muito...